Fala pessoal, estamos de volta aqui, nosso bloco 3 dessa nossa primeira aula. A gente estava falando no finalzinho do bloco passado, né, assim, da imagem objetiva que me parece que a gente tem que ter realmente em relação ao programa de compliance, aquilo que ele pode trazer de reflexos positivos para dentro de uma empresa. E aí eu me lembrei de um caso que há cerca de um ano, mais ou menos, um amigo de infância, na época de colégio, me contou. Ele trabalha em uma grande empresa, enfim, uma multinacional, não tem porque eu dar nomes aqui, porque não é o fundamental, mas só vou ter que dar o ramo de atividade para conseguir contextualizar aqui com a fala dele. É engenharia, ele é engenheiro químico, trabalha numa empresa de engenharia. E aí, ele falando que em determinado momento, quando a empresa começou a desenvolver e colocar em prática efetivamente, parem como isso é importante, a gente viu nas próprias previsões normativas na lei anticorrupção de que não adianta possuir o programa de integridade. É fundamental, sobretudo, que o programa de integridade seja colocado em prática. E aí, ele conversando comigo há cerca de um ano, que a empresa havia colocado em prática, enfim, estava fazendo de tudo ali para colocar em prática o programa de integridade, e que ela havia detectado, nesses estudos do programa de compliance, etc, 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 ela havia detectado que os jovens não estavam mais procurando aquela empresa da forma que outrora procuravam. Olha que é uma empresa de ponta, uma empresa que talvez aí para todos os estudantes de engenharia seja algo tido como objetivo principal de vida, passar num programa de trainee, de estágio inicialmente, depois de trainee, fazer carreira ali naquela empresa, e não estava havendo uma demanda da forma que já ocorrera em outras oportunidades. E ela foi investigar a razão disso. E a razão disso era o fato daquela empresa, por força da sua forma de organização, não ser uma empresa inclusiva em termos de respeito à orientação sexual, à condição sexual, essas expressões aí. A gente hoje tem analisado aí qual é a melhor de se utilizar. Opção sexual já foi uma expressão realmente abandonada, que não é uma questão de opção da pessoa. Se vinha utilizado bastante aí orientação sexual, e aí já se passa a propor a utilização da expressão condição sexual. Então, seja orientação, seja condição, eu confesso que não identifiquei ainda qual das duas seria mais correta, se elas são excludentes, mas tenho dialogado aí com as duas, orientação ou condição sexual, porque a empresa não seria inclusiva em relação ao tema da condição da orientação sexual. As empresas de engenharia historicamente bastante machistas, na forma de vestir, na forma de agir, na forma de falar, e no seu próprio quadro de pessoal. O que a empresa fez, então? Ela começou a colocar em prática ações destinadas a prevenir, detectar e controlar atos e condutas que venham ou que viessem a violar os direitos relacionados à orientação ou condição sexual. E isso gera necessariamente uma mudança cultural. Uma mudança cultural porque as pessoas precisam refletir a forma que vão se referir a outra. As pessoas precisam tomar cuidado com a brincadeira que vão fazer em relação ao outro. As pessoas precisam aceitar de uma maneira mais natural as diferenças. Por que as diferenças? Se eu estou vestido de um jeito, a pessoa está vestida de outro. É a escolha dela e cabe a mim respeitar. A pessoa quer vir, o engenheiro quer vir lá de calça jeans, bota aquela camisa quadriculada típica, e o outro quer vir trabalhar. E isso, falando em níveis aqui de trabalho de escritório, certo? Esse amigo meu relatou tudo isso,
dentro de um trabalho de escritório. Ele é engenheiro químico, mas trabalha no escritório, não trabalha lá no chão da fábrica, porque no chão da fábrica, essa parte agora que eu vou falar da vestimenta, pode acabar não sendo possível por uma questão de equipamento de proteção individual. Mas ali no escritório, historicamente, todo mundo acostumado ali a ver o outro ali de blazer, de paletó, de calça jeans, camisa quadriculada, sapato, etc. De uma hora para outra, as pessoas começam a ter a liberdade de trabalhar de sandália, de bermuda, de camiseta, trabalharem no chão em vez de trabalhar sentadinho ali na sua mesa. Comece então a se abrir para outras formas de viver. E o respeito a essas situações é fundamental, muitas vezes, para a preservação da dignidade daquele ser humano trabalhador. E aí ele relatou uma situação que foi assim, caramba, muito marcante quando ele me contou isso, confesso. As pessoas começaram, então, a se sentir mais à vontade para externar a sua orientação sexual, para, enfim, ser quem realmente é. E aí ele falou que em um determinado momento, um colaborador, já no momento ali, não me lembro agora se foi numa confraternização, em que contexto foi que ele falou, uma reunião matinal, não me lembro agora, isso pouco importa. Mas eu sei que ele fez um depoimento, relatos desse meu amigo, emocionante. Um depoimento dizendo ali que ele, homossexual, ele todo dia antes de ir trabalhar, ele sentia que estava indo como se estivesse indo para a forca. Estava indo para algo que só trazia sofrimento para ele. Porque ele tinha que se olhar no espelho, ele tinha que se despir daquilo que realmente ele era, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de agir, com os seus comportamentos, com os seus desejos, enfim, com tudo aquilo que ele realmente é, para se transformar em uma outra pessoa. Ele tinha que mudar até o tom de voz. Ele tinha que mudar o jeito de se referir às pessoas, o jeito de chamar as pessoas, o jeito de responder. Ele não podia externar e ser realmente quem ele é. Por quê? Porque o ambiente que norteava aquela organização era um ambiente extremamente machista, heterossexual, pautado nos padrões de vida em sociedade que tanto tempo aí foram colocados como sei lá o quê. E que, a partir do momento em que a empresa se abriu, em que a empresa passou a conceber aquela necessidade de olhar para todos com o mesmo respeito e garantindo a todos as mesmas liberdades, os mesmos direitos, ele havia mudado por completo o seu bem-estar naquela organização. Gente, isso é integridade física, isso é integridade psíquica, isso é dignidade do ser humano trabalhador. Poxa, precisa de um programa de compliance para isso? Eu espero que um dia não precise. Eu espero que um dia realmente não precise. Mas hoje em dia é fundamental, porque uma cultura não se muda da noite para o dia. A gente está falando de um programa que se destina a implementar uma cultura. Uma cultura não se muda da noite para o dia. Não é da noite para o dia que a pessoa vai ter que entender como normal um outro estar vestido completamente diferente dela. A gente está acostumado com um padrão, com a homogeneidade. E essa homogeneidade faz com que a gente acabe levando como modelo de vida algo único, um caminho só. Quando, na verdade, quantos caminhos existem para se chegar ao mesmo local? É essa concepção que a gente tem que ter. Nunca me esqueço que no dia que fui escolher a escola de meu filho, a escola começa ali, né, com 2 anos, fui para diversas entrevistas, diversas escolas, e uma me chamou a atenção em particular, que foi a escola que acabei colocando ele.
E me chamou a atenção pela forma de educação, etc., a sua perspectiva construtivista, paraná, paraná, paraná. Mas ela tinha algo a mais. As crianças não usavam farda. Ela não tinha farda como elemento obrigatório. Ela tinha até as camisas da escola. A criança que quisesse comprar, podia comprar, para não ficar usando suas roupas e seus pertences, mas não tinha farda. A criança podia ir de sandália, podia ir de tênis, podia ir descalça. Enfim, pode ser que a reação inicial da pessoa seja, mas que absurdo, como é que a criança não tem farda? Por quê? Porque a gente está acostumado a ver na escolinha, né? Aqueles meninos tudo fardadinho, tudo igualzinho, paraná, paraná, paraná. E aí eu fui ouvir a escola, a razão pela qual ela não tinha farda como um padrão obrigatório. E a resposta me foi determinante para escolher aquela escola como elemento de educação do meu filho a partir dos 2 anos. Ela não tinha farda para que as crianças aprendessem, crescessem, aprendendo as diferenças. Isso é fundamental. Isso é algo que a gente tem que realmente trazer para o nosso âmbito do dia a dia. A gente tem na Escola Judicial, por exemplo, um grupo de estudos que é coordenado pela querida e amada Manuela Hermes, de pessoas, enfim, maravilhosas, dentro do tribunal, abertas, colegas da Universidade Federal da Bahia, enfim, o grupo é maravilhoso. Convido a todos aqui para participarem do grupo, em que isso muito é tratado e trabalhado. Essa questão, porque é um diálogo muito próximo, né, de discriminação. O grupo de estudo é de combate às práticas discriminatórias, e esse tema ele dialoga muito com discriminação. Então, a gente precisa estar atento a isso. E como a cultura não se muda da noite para o dia e não se muda mesmo, acaba sendo fundamental que a gente que para que isso aconteça, para que essa cultura se altere, haja realmente a implementação de um programa de integridade. Então, existem muitos casos positivos a partir da implementação de um programa de integridade em termos de resgate da identidade do trabalhador, preservação da dignidade do ser humano trabalhador, redução de adoecimento psíquico. A temática do adoecimento psíquico está na ordem do dia. A gente vai tratar aqui, dentro dos elementos práticos de compliance trabalhista, a questão do assédio moral, o adoecimento psíquico. Tudo isso pode, e geralmente acontece quando é um programa de integridade sério e aplicado e seguido na prática por todos, isso tem gerado reflexos realmente muito positivos. Mas vamos aqui. Pilares do compliance. A gente tem trabalhado isso aqui desde o início. Os pilares do compliance são, sem sombra de dúvida, prevenção, detecção e resposta. E aí, curioso, eu sempre sempre busco fazer esse diálogo quando a gente tem nos pilares do compliance, né? Esse primeiro que é o pilar da prevenção. E o compliance, ele é muito útil. Ele tende a ser muito útil nas questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, como prevenção a acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, assédio moral organizacional, assédio sexual, enfim. A temática do meio ambiente de trabalho está muito próxima de um programa de integridade, de um programa de compliance no âmbito trabalhista. E se a gente parar para se lembrar, os 2 pilares do direito ambiental são prevenção e precaução. Então, não é por outra razão que há uma harmonia bem grande entre o programa de integridade, o programa de compliance e as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, porque o meio ambiente do trabalho também trabalha com a questão do pilar da prevenção e da precaução, dentro daquela diferença básica que existe entre os princípios da precaução e da precaução em relação à certeza ou não efetiva do dano. A certeza ou não efetiva do dano não é determinante para que se adote medidas destinadas a se evitar que o dano ocorra. Por isso que aí a diferença entre prevenção e precaução. Há medidas repressivas, sem sombra de dúvidas. As indenizações por danos morais, indenizações por danos materiais, ações civis públicas, tudo isso são medidas, ações civis públicas com
pretensões de condenações de pagar, porque muitas vezes a gente tem nas ações civis públicas pretensões de obrigações de fazer ou de não fazer, aí dentro de um contexto de prevenção ainda também, só que de prevenção já mediante tutela judicial. O fato é que a gente tem muito forte, no âmbito das questões do meio ambiente do trabalho, a prevenção e a precaução. E a gente encontra o primeiro pilar do compliance na questão da prevenção. Prevenção que parte da premissa do Tony at the top, ou seja, a missão, princípios e valores, traz à tona a questão da análise de risco, traz a questão do clima organizacional e da cultura da empresa, organização de compliance, a figura do comitê responsável, código de ética, políticas e procedimentos, comunicação do programa, campanhas educativas, cultura de compliance, incentivo a denúncias de irregularidades, treinamentos. Prevenir significa, dentro de um programa de integridade, lançar mão de uma série de instrumentos, de uma série de ações, de uma série de condutas capazes para tanto. Você previne incentivando a denúncia. Como é que você previne incentivando a denúncia? Você previne, primeiro, porque as pessoas potencialmente causadoras de dano, se participam de uma organização empresarial que tem como rotina a utilização efetiva de um canal de denúncia, sabe que se vier a praticar algum ato lesivo à integridade física ou psíquica de um outro trabalhador, provavelmente, já que é cultura daquela empresa recorrer de maneira efetiva ao canal de denúncia, provavelmente aquela sua conduta vai ser objeto do canal de denúncia. E se aquele canal de denúncia realmente estiver ali, se tiver sido colocado em prática de maneira efetiva, aquela denúncia vai ser apurada e muito provavelmente internamente vão descobrir se isso ocorreu ou não e quem foi que praticou, e a empresa vai para outros elementos do programa de integridade. Então, o canal de denúncias ajuda muito a essa medida preventiva. Essa medida preventiva que é também muito marcante ali na figura do próprio código de conduta. Então, apesar do canal de denúncias estar efetivamente no campo da detecção, curioso isso, por isso que eu destaquei para vocês, apesar dele estar aqui no campo da detecção, já no programa, ainda no campo da prevenção, ele acaba atuando também por meio do chamado incentivo a denúncias de irregularidades. Esse incentivo à denúncia pode trazer uma cultura ali de recurso ao canal de denúncia, servindo, portanto, de uma medida preventiva. No campo da detecção, a gente tem o efetivo momento para fiscalização, a figura do canal de denúncias e as figuras das auditorias, que são muito marcantes ali nesse momento. E depois, no campo da resposta, da punição ou do controle, prevenção, detecção e a última expressão, que geralmente há quem chama de resposta, de punição ou de controle. Não flexibilizar condutas é algo extremamente importante. A gente tende, enquanto ser humano, a dar uma segunda chance, a flexibilizar aquela conduta, admitir que aquilo possa ser pensado de uma outra maneira. E dentro de um programa de integridade há uma regra interessante, que é de não flexibilizar essas condutas, prever as consequências para a conduta inadequada, prever as ações corretivas, punição, advertência, chegando até a despedida, rastreamento global de casos reportados, efetividade do monitoramento, análise periódica dos riscos, avaliação contínua do programa. De nada adianta fazer um programa, criar um programa de integridade, criar um programa de compliance e deixar ele lá sendo tocado sozinho, não. É necessário que se criem instrumentos para fiscalizar o próprio programa, ou seja, instrumentos que permitam analisar se aquele programa está sendo cumprido da forma que ele foi pensado. E aí nada melhor do que uma análise externa para tanto.
para saber se aquele programa dentro daquela empresa está sendo seguido da maneira que realmente deve. Trago aqui também, dentro dessas análises mais introdutórias e mais gerais sobre a questão do compliance, que são importantes, um panorama geral de implementação de compliance, ou seja, quando a gente fala em implementação de compliance, a gente pensa em quê? A gente começa sempre pensando nessa questão do Tone from the top. Esse Tone from the top, perdão, aqui saiu aqui uma mistura do inglês e do português aqui, eu acho. Deixa eu ver se sai na outra de maneira correta. Espera aí. Aqui saiu certinho, tá vendo? Tone at the top. Mas, enfim, essa questão do Tone from the top, ela é importante porque toda vez que a gente pensa num programa de compliance, a gente tem um grande desafio a analisar o programa de compliance de uma maneira global. O que é que isso quer dizer? De nada adianta que a base esteja inserida de maneira efetiva no programa de compliance e o topo esteja desalinhado ao programa de compliance. O programa de compliance pressupõe que toda a espinha dorsal daquela organização esteja alinhada a ela, de modo que os gestores, aqueles responsáveis pela direção daquela organização, precisam estar alinhados ao programa de integridade. Precisam fazer parte do programa de integridade. E aí é que a gente percebe que não é fácil mudar uma cultura. Porque você imaginar a dificuldade que é você mudar uma cultura organizacional a ponto de evidenciar uma impossibilidade dos gestores fazerem aquilo que eles acham que devem fazer, se aquela conduta que eles queiram praticar está desalinhada com o programa de integridade, o desafio realmente é muito grande, mas faz parte dos desafios do próprio programa de compliance. É necessário que se pegue o topo da organização. É necessário que o topo da organização se alinhe ao programa de compliance. Se ele não tiver alinhado, o programa de compliance já nasce e se desenvolve de maneira equivocada, certamente não vai ser um programa de compliance capaz de alcançar os seus objetivos. Isso chega para a gente no âmbito de uma ação trabalhista. Pode ser que sim, a gente vai ter que buscar produzir provas em relação a isso. O programa de integridade de uma determinada empresa estava alinhado com o topo da organização, houve ali um alinhamento com o topo da organização, ou o programa de compliance, aí infelizmente isso pode acontecer, a gente tem que estar atento a isso. Eu brinco, às vezes eu chamo aí de... uma vez eu usei essa expressão, foi um caso muito marcante, foi até uma instrução que eu fiz, rapaz. Não me lembro agora do número do processo, vou tentar pegar o número do processo para trazer para vocês para a segunda aula. Vou ver se eu acho essa ata de audiência. E aí eu passei a chamar de compliance às avessas. E aí teve até uma pessoa que disse na aula assim, não, Danilo, não é compliance às avessas, não é compliance, é brasileira mesmo. Poxa, aí eu já fico com aquele pé atrás, não gosto de usar essa expressão brasileira com tom pejorativo, não, parece que tudo que acontece no Brasil é errado. Mas olha que questão curiosa foi, era uma instrução sobre jornada de trabalho, horas extras, alguma coisa. Aí a testemunha, não me lembro se foi a testemunha ou o preposto da empresa, acho que foi o preposto da empresa, era um caso em que o empregado dizia que quando ele prestava mais de 2 horas extras, ele não podia registrar todas. Se ele prestasse 4 horas extras, ele só podia registrar 2. E aí o preposto disse, no seu depoimento, quando ele entrou, eu perguntei se de fato existe lá o programa de compliance da empresa, e por conta do programa de compliance só pode registrar 2 horas extras. Aí eu perguntei a ele, mas existe o trabalhador prestar 4 horas extras? Não, quando o programa de compliance só pode registrar 2. Isso não é programa de compliance. O programa de compliance não pode ser um instrumento a
se camuflar o descumprimento da legislação. O programa de compliance tem que atuar de maneira que o trabalhador não preste mais de 2 horas extras por dia. A ordem tem que ser: o trabalhador não pode prestar mais de 2 horas extras por dia, por conta da previsão legal. Agora, se vier a prestar, aquilo efetivamente tem que ser registrado. O programa de compliance não pode ser utilizado como um elemento de não eram registradas mais do que 2 horas extras por conta do programa de compliance. Isso só mostra, a um só tempo, que havia irregularidade na prestação de mais de 2 horas extras e que havia irregularidade no próprio programa de compliance. Não é isso que se busca com um programa de compliance. Vou parar esse terceiro bloco por aqui, já a gente volta.